também os governadores. É importante que nós pensemos isso. Quando eu era pequeno, entendia pouca coisa. Hoje entendo um pouquinho mais, mas nem tudo. Eu pensava que o presidente da República era realmente o supremo mandatário da nação e que ele resolvia tudo. Demorou muito para eu entender que a coisa não é assim, a banda não toca assim. Criança dizia, quem é que faz as leis? E eles também pouco entendiam, eram semi-analfabetos, agricultores. Naquele tempo não havia televisão. O primeiro rádio que nós tivemos em casa foi a bateria. Eram pouco instruídos sobre isso. Mas eu perguntava, quem faz as leis? É o presidente? Quer dizer que nós somos crentes e nós colocamos uma pessoa lá em cima ou outras pessoas, eu não entendia bem, que fazem as leis. E aquelas pessoas que não temem a Deus é que vão fazer as leis para nós. Aí eu me revoltava e dizia, em síntese, nós somos crentes e vamos ser orientados pelas leis do diabo. Aí meu pai, muito crente, dizia, não, meu filho, as coisas não são mesmo assim. Quando você, aquele que geralmente é assim, quando você crescer, né, você vai entender melhor. Eu digo, quer dizer que se eu não crescer, coitado de mim. E eu sempre me preocupava com isso aí. Quem faz as leis para a gente? E ainda hoje eu me preocupo. Quer dizer que as nossas leis são feitas por quem? Pelos ímpios. Que nós, cristãos, filhos de Deus, temos as leis feitas pelos ímpios. As pessoas que não temem a Deus, são elas que fazem as leis. E quem nos governa também são os ímpios. Aí eu perguntava, existe algum país evangélico? E meu pai dizia, parece que existe, meu filho. Eu dizia, e lá, quem é que governa? São os ímpios também? Se o país é evangélico? Não, meu filho. Ah, então por que política é coisa do diabo? Então só se for no Brasil. Nesse país não são. Como é que as coisas ficam? E essa preocupação que eu sempre tive e ainda tenho, é que me leva, meus irmãos, a fazer algumas reflexões nesta noite. E eu garanto a vocês que eu não vou dizer em quem vocês devem votar. Em absoluto. Que se você é crente, é filho de Deus, e tem a mente de Cristo, não souber votar, embora alguns tenham me procurado no gabinete, e a essas pessoas que me procuram em particular, nessa situação hoje em quem deve votar, eu digo, olha, o voto é secreto e livre. Agora, eu tenho uma análise e posso analisar para você e você depois resolve quem votar. Em mim é que você não vai votar, que eu não sou candidato. Mas assim como nós há poucos dias fizemos uma eleição aqui na igreja, os irmãos escolheram e votaram em presbíteros, os quais hoje são presbíteros da igreja, assim também nós vamos votar lá fora, no estado e no país. Mas o que é cidadania? Em termos de cidadania, o que é ser cristão? Ser um cidadão cristão. Exercer a nossa cidadania, nosso direito. Existem muitos conceitos. Um deles, fácil de a gente entender, é que
é se envolver e zelar com a cidadania e ética por toda a criação divina. Aí nós afastamos aquele conceito de que política é coisa do diabo. A quem pertence o Estado? De quem é o Brasil? Por que nós temos que falar disso na igreja? Isso, meus irmãos, é uma matéria para um seminário de, no mínimo, 4 dias, para você fazer uma análise profunda lá do Velho Testamento. Deus nunca colocou uma pessoa de fora para governar o Estado de Israel. E Israel nunca permitiu isso. Nunca. E nem de outro país se permite pessoas de fora fazer isso. Então, a quem pertence o Brasil? Pertence aos partidos políticos? Pertence a todos nós. E Calvino tem um conceito muito importante a respeito disso, de que nós, cristãos, somos cidadãos de 2 reinos. Por muito tempo a igreja em geral, não só a igreja presbiteriana, mas a igreja em geral, passou a se preocupar com uma coisa fundamental. Igreja é lugar para você louvar e adorar a Deus. E não fala nessas coisas. Por quê? Primeiro, porque os missionários que pregaram o evangelho aqui, eles eram estrangeiros. E você sabe que estrangeiros não devem falar em política no país onde eles estão, a não ser o deles. Nisso eu tive que exortar minhas filhas, um tempo atrás, na época já da eleição de Trump, quando elas estavam se bandeando, falando de política, eu digo, vocês não têm direito de falar em política. Aí nos Estados Unidos, isso é problema para o cidadão americano. Como eu disse a um americano um dia que veio falar da política brasileira, e eu disse, o senhor não tem nada a ver com isso. O senhor é missionário. Isso é problema nosso. Aí ele olhou assim, e eu era estudante ainda. Ele olhou, como é o que eu estou dizendo, isso não é problema do senhor. O senhor não é cidadão brasileiro. Quem pode falar aqui do governo brasileiro, se é bom, se é ruim, somos nós brasileiros, não o senhor. Vai falar lá dos Estados Unidos. Assim eu penso, mas eles colocaram nessa imagem que eram missionários, alguns eram conscientes, não podiam falar em política, que a igreja não podia falar em política. Política não é assunto para a igreja. Ainda existe muita gente com uma falsa hermenêutica, interpretando, por exemplo, o que é o que o apóstolo Paulo diz, pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então toma esse versículo como base e diz, olha aqui o que Paulo está dizendo. E não entende que Paulo está falando dos inimigos da cruz de Cristo, e não de política. Ele diz que nós temos uma pátria, a do céu, mas ele não tocou aqui na pátria terrestre. Com base numa hermenêutica, numa interpretação errada deste versículo, muitas igrejas, e ainda mais, se vocês ouviram, e eu ouvi, e não vou citar nome de candidato nenhum, mas eu ouvi o candidato dizer, pastor não devia se meter em política, nem falar em política, política é coisa nossa, esbravejou. Pastor tem que ficar na igreja, orando com o povo e pregando. E desde que quem sabe fazer política somos nós.
que, meus irmãos, acontecerá com os países cristãos se os seus cidadãos não se envolvessem com a política? Quem dirigiria a nação? Vários foram os presidentes americanos evangélicos. Vários. Alguns pagaram até com a vida, não chegando à presidência, mas com Martin Luther King, por falar de política. Um deles era, inclusive, professor da escola dominical, e mesmo sendo presidente da República, até onde eu sei, não deixou de ser professor da escola dominical de sua igreja. Salvo melhor informação, um grande presidente, e este não era evangélico, foi John Kennedy. Os demais todos eram evangélicos. Nos Estados Unidos, o povo não tem medo de esquerda e direita. Por quê? Porque tem um Supremo Tribunal, a chamada Suprema Corte, que ali funciona dentro da Constituição. E os senadores e deputados, também a maioria, são homens de bem, são homens corretos. Lá o presidente não faz o que quer, nem como quer. O nosso maior temor hoje, nosso país, a mim me parece, não é esquerda nem direita. Nosso maior temor hoje é como é que quem ganhar vai se comportar com o Supremo Tribunal que nós temos, que deixou de exercer o seu papel, como deve exercer, para ser mais um partido de política, partido político. Nós somos bons cidadãos para pagar impostos. Nós somos bons cidadãos para não nos envolvermos em casuísmos políticos, e quanto mais nós nos omitirmos, melhor para eles. Mas a pergunta, meus irmãos, é o que nós queremos do nosso país, que é nosso, na nossa terra. Que legisladores nós desejamos para a nossa nação? Quem são os nossos legisladores que estão fazendo as nossas leis? Por que nós temos tanto medo de tanta coisa que algumas já foram aprovadas e não foi presidente, preste bem atenção, não foi presidente, foi o Congresso Nacional. Quem aprova é o Congresso Nacional. Não é porque um candidato diz, eu vou fazer isso que vai fazer. Tem gente prometendo o céu na terra. E pode até prometer. Porque esse que tem 2%, 5%, pode prometer o que quiser, não vai ser eleito mesmo. As propostas são absurdas. Tem gente até dizendo, eu vou tirar de quem tem muito dinheiro. Como é que a pessoa tem o desplante de chegar e dizer que vai tirar, porque eu ganhei muito trabalhando e vai tirar do meu dinheiro? Como se pudesse tirar, que pudesse por um decreto fazer isso. Não é por aí. Até 1993, preste bem atenção agora, quem não estava prestando atenção, viu? Até 1993, os currículos das nossas escolas continham EMC, Educação Moral e Cívica, e OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Quem estudou? Isso aí, quanta gente? Quanta gente? Até 1993. O que essas disciplinas continham? Ensino sobre a Constituição Brasileira. Era bom, meus irmãos, que todos nós, todos,
adolescentes, jovens, adultos, todos, conhecessem pelo menos o artigo 5º da Constituição. Bastava que todos nós conhecêssemos o artigo 5º da Constituição. Quer questão mais sobre a organização e tal, é dispensável, mas o artigo 5º, todos nós devemos conhecer. Quem tem computador, quem tem telefone, celular, todos aqui têm. Só aí você ir lá ao Dr. Google, abrir lá, Constituição, artigo 5º. Fazer uma leitura, uma releitura e ler, pelo menos toda semana, ler o artigo 5º da Constituição. Nós seríamos melhores cidadãos do que somos hoje, só conhecendo o artigo 5º. Que nós não conhecemos, a maioria não conhece, não digo nós, a maioria não conhece o artigo 5º da Constituição. Ontem havia um irmão aqui comentando, dizendo, o senhor ouviu aquele advogado que deu voz de prisão ao desembargador? Eu vi o vídeo. Está muito corajoso. É pena que os outros não fazem. Porque eu sou desembargador, porque eu sou ministro, eu faço o que eu quero. Não. A lei maior chama-se Constituição. O que é que diz a Constituição? Que todos são iguais diante da lei. Todos. Ricos e pobres, plebeus e nobres, todos são iguais. No Brasil, alguns são mais iguais do que outros. Mas essas disciplinas ensinavam sobre a família. E lá estava, a família é a base da sociedade. Continha lá. A família é a base da sociedade. Educação moral e cívica e Organização Social e Política do Brasil. Ensino sobre direitos e deveres. E dizia, direito, tá lá, essa eu nunca me esqueci, direito não é fazer o que se quer. Direito é fazer o que se deve. Começava assim. E a gente estudando isso no colégio, nas escolas. Lições sobre civismo. Conhecimento sobre a organização social e política do Estado brasileiro. Essas disciplinas ensinavam moral, ensinavam ética e ensinavam urbanidade. Essas disciplinas ensinavam direitos humanos, o cuidado com o desmatamento, o cuidado com a água, o cuidado com o solo. Não tinha nada a ver de partido político. Alguns textos de alguns livros, não todos, tiravam inclusive parte da Bíblia. Quando falava do solo, eu me lembro, dizia, um deles, dizia, quando Deus fez o primeiro casal, colocou Adão para cuidar do jardim, já para cuidar do solo. Deixamos estas coisas. Essas disciplinas desapareceram. Porque o Estado passou a designar a família e a igreja para ensinar isso. Muitas famílias não ensinam e muitas igrejas ficam pregando uma coisa: como ir para o céu. Mas pregar como ir para o céu, eu já sei. Todos vocês já sabem. Quem já aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, já sabe o caminho. Em outras palavras, já tem o bilhete da passagem para o céu. Mas a maioria das igrejas passou a ensinar somente isso. Esqueceu de ensinar sobre família, sobre ética, sobre cidadania, sobre essas questões. Por quê? Porque nós não vamos nos envolver com o Estado. Mesmo sendo nosso.
Alguns dos princípios que eu tenho, meus irmãos, graças a Deus, não são de hoje, não. Eu, adolescente, saí com alguns colegas adolescentes também, numa cidadezinha, e um pegou uma pedra e jogou numa lâmpada. Eu disse, com você não ando mais. Acabou. Ah, não ando mais. Acabou. Mas dá colega, não, você não tem amizade com você. Isso aqui é nosso. Como é nosso? É nosso. Do nosso dinheiro, de papai, de mamãe, tudo. É nosso. Você quebra, fica no escuro, dá um problema sério. Onde é que está a sua cabeça? Acabou a amizade com aquele indivíduo naquela hora, mas acabou mesmo, nunca mais. Eu não ando com você. Não ando. Eu não ando para estragar uma praça, para estragar uma lâmpada, ou para com ninguém. Nunca pichei muro, nem picho casa de ninguém, nem para evangelizar, nem para colocar lá, Deus é amor, pichando. Não, que é isso? Não faço isso. Cidadania. Deixamos as coisas de lado e criamos uma sociedade hedonista e materialista. Essa é a verdade que nós criamos. Criamos uma geração de pessoas que não têm amor ao país. Os mais velhos se esqueceram do que aprenderam. Nossa cultura hoje é televisiva. Tem muita gente aprendendo, sabe como? Assistindo Pantanal. Ou outras coisas. É o que aprende. Os nossos educadores são as pessoas da mídia eletrônica. Da mídia eletrônica. Trocamos o trabalho pelo ganho fácil. Ao invés de eu trabalhar para ganhar, o que é que eu quero fazer? É ganhar na loteria. É ganhar no jogo. Já não tenho e vou perder. Como o indivíduo que chegou, está aqui, o senhor é um homem de sorte? Eu disse, não sei por quê. O senhor nem me conhece? E já me encontrasse com o homem de sorte? Disse, aqui, o bilhete premiado caiu no chão. O vendedor de loteria. Aí eu disse, o senhor é um tolo. Engraçado, eu elogio o senhor, e o senhor diz que eu sou um tolo. É. Por quê? Eu digo, como é que o senhor vai vender o bilhete premiado? Fica com ele, cara. Só tem o bilhete premiado e vai me vender. Aí disse, quem não joga não ganha. Eu também não perde. Aí está dando, a coisa tem jeito, não, foi embora. Mas quanta gente já perdeu dinheiro, já não tem e perde. Porque quer o ganho fácil, as coisas fáceis. Ninguém quer gastar tempo trabalhando para conseguir alguma coisa. Alguns não querem trabalhar, pior, alguns não querem trabalhar e querem tomar o que é dos outros. O que os outros construíram com trabalho e muito suor. Digo que não é isso. Isso aqui é nosso. Ah, você construiu? Você trabalhou? Mas é nosso. Nosso como? Querem destruir os nossos valores éticos, religiosos e morais. Eu estou falando não somente de candidatos à presidência. Estou falando de muitos candidatos ao Senado, candidatos a deputados federais, alguns que nós não sabemos nem o que eram, ou se fizeram alguma coisa. E alguns que são e nunca fizeram nada. Nunca fizeram nada. Querem destruir os nossos valores éticos que nós construímos. Porque eles se regem por outros livros, então nós devemos também abandonar a nossa palavra, a palavra de Deus. Pregam que ser inteligente é passar a perna em todo mundo. Mas eu pensei, fulano é um cabo inteligente. Passou a perna em todo mundo e saiu-se numa boa. Esse é o inteligente. Esse é o capaz. E não aquele que trabalhou, que suou. Aquele que estudou 5 horas por dia para fazer um concurso. Eu nunca vi uma época com tanto concurso. Eu já disse a alguns jovens aqui.
Ah, fiscal do INSS vai ter 1.000 vagas. É, pastor, mas vai ter 1 milhão. Eu digo, só 1 milhão? Vai ter muito mais de candidatos. Mas tem muita gente que só vai se inscrever. Muita gente que já é funcionário público, diz, aqui, quem sabe? Mas não vai estudar, não. Outros vão estudar um pouquinho. Agora, uns 10 mil aí vão estudar. E mais ainda, quantas vagas você quer? Só quero uma. Então está sobrando 999 atrás da sua. Que é isso? Agora estude. Estude 4 horas por dia. É o trabalho. Tem gente que quer colher já antes de plantar. Eu vou colocar algumas coisas aqui, meus irmãos, que eu acho que nós, como crentes, como cristãos, temos que pensar. Primeiro, são ensinos bíblicos. Devemos orar pelas autoridades. É ensino bíblico. Seja ruim, seja bom, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro-esquerda, de centro-direita, não interessa. A Bíblia manda orar pelas autoridades. E nós precisamos obedecer a palavra de Deus e orar pelas autoridades. Devemos participar ativamente e com responsabilidade da coisa pública. Aí você diz, o crente não pode ser político, não pode, por quê? Por que não pode? Você pode trabalhar em qualquer repartição pública e não está trabalhando para o governo. Só não pode ser político. Agora, se você for ser político, vai ser o melhor político que você puder ser. Eu tive uma professora de Direito, foi eleita vereadora, bem votada, no segundo mandato ela não entrou, não quis. Então, por que não quer? Eu pensava que era uma coisa, mas é outra, eu não quero. De jeito nenhum, por dinheiro nenhum. Tirei meu mandato, não quero mais, e nunca mais quis saber de política. Alguns ao contrário. Um senhor que era presbítero da igreja que eu pastoreei, gastou 5 milhões de reais, 5 milhões, numa campanha para prefeito, e perdeu. E depois eu disse, como é que você perde 5 milhões? Você não perdi. Mas você não foi eleito, mas não perdi. Eu ajudei muita gente, eu investi, e na próxima eleição sou candidato novo. E foi candidato, foi eleito. Candidatou-se à reeleição, levou uma pisa que quase morre. Quase morre, mas foi eleito. Está lá, prefeito. Aí disse, pagaste caro, né? Ele disse, foi muito caro, quase que morria. Aí disse, por quê? Isso é um germe. Isso é um germe, que eu não consigo me livrar dele. Mas devemos participar ativamente com responsabilidade da coisa pública, porque é nossa, é pública, é do povo, é nosso. O Brasil não é de Lula, nem é de Bolsonaro, nem é de Fernando Henrique, nem é de Sarney. Não. Mas é nosso. Nós é que passamos procuração para eles. Mas tem alguns outros princípios aqui, que são bíblicos, que a gente precisa aprender com muito cuidado, para depois não estarmos aí dizendo as coisas sem saber. Devemos ter consciência política e conhecer os nossos direitos e os nossos deveres. Precisamos conhecer os nossos direitos e os nossos deveres. E não somente os nossos direitos. Todo mundo só quer saber dos seus direitos. É aqui que a pobre criancinha diz, eu não tenho direito dessa casa, só tenho dever. E faça isso, faça aquilo. Mas nós precisamos conhecer, até para você se defender. O apóstolo Paulo, na hora que quiseram bater nele, disse, é lícito bater no cidadão romano? Ah, você é cidadão romano? Invocou o direito dele.
Não, vamos soltar e você vai embora. Agora não. Agora vai com a escolta me acompanhando. Eu sou cidadão romano. A gente precisa conhecer o direito da gente. E conhecer os nossos deveres também. Devemos clamar contra a injustiça. É bíblico. Devemos clamar contra a injustiça, porque o nosso Deus é Deus de justiça. Deus odeia a injustiça. Deus diz que o injusto não fica impune. Isso é sério. Talvez você diretamente não seja punido, mas está lá na Bíblia. Nos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração de misericórdia, e até 1000 gerações. Aí, lá na frente, a teu filho, teu neto, mas eles não fizeram nada. Bom, a Bíblia dirá. Olha lá. Você está plantando. Clamar contra a injustiça. Nós temos um Deus que é o Deus de justiça. Isso é cidadania. Devemos escolher com responsabilidade os nossos representantes e acompanhá-los no desempenho de suas funções. Acompanhar. Seja lá, seja aqui. Nós temos que acompanhar. Se estão fazendo. Tem gente, como eu já disse, prometendo o céu na terra. Só falta prometer até um jardim suspenso no Brasil. Tem gente que fala bonito, mas fala bonito. Chega, faz gosto ouvir você falar. Tem candidato, não vou citar nome não, viu? Mas tem candidato aí que o discurso é bonito. E que fala tanto que tal lugar, você vai lá, não é o que ele diz. Mas você não sabe. Acompanha. Acompanha o deputado que você vai votar. Acompanha o senador. Acompanhe. Todo mundo ficou escandalizado com a CPI, não foi? Passou, todo mundo já esqueceu. Governador, que não é o do Pernambuco, porque ele não é candidato à reeleição, mas ficou, fique em casa, fique em casa. Aqui, se ele fosse pregador, ele nunca usaria a expressão de Jesus Cristo com Lázaro. Lázaro, sai do túmulo. Lázaro, fica aí no túmulo, fica aí. Que a maioria dos governadores era, fique em casa, fique em casa. Quebraram a empresa, quebraram a economia, o negócio fica em casa. Muita gente se revoltou. Alguns são candidatos à reeleição e o pessoal está votando neles. Acho que alguns não vão ser eleitos, vão ser reeleitos. O povo se revoltou, mas já passou. Gente, a pandemia foi o ano passado. O povo já esqueceu. Gente que perdeu os seus negocinhos aí. Ah, sim. Um barzinho, uma cantina, uma coisa, perdeu. E gente que perdeu coisas maiores, restaurante e tal, perdeu. Mas vai voltar nos mesmos. No mesmo. Devemos escolher com responsabilidade os nossos representantes e acompanhá-los no desempenho de suas funções. Por quê? Prestem atenção, irmãos. Porque eu estou entregando a ele o que é meu. E mais ainda, estou pagando caro para eles cuidar disso. Eu não estou fazendo de graça, não. Nós pagamos a preço de ouro. O Brasil, a política brasileira é a política mais cara do mundo. Esse caso que eu vou contar, o homem já morreu. Era um político que eu acreditava nele. Na época de PMDB e PDS, né? De MDB e PDS. Eu sempre simpatizei com o MDB. Eu fui votar em Garanhuns e cheguei lá e votei no candidato do PDS que eu conhecia. Que era um homem sério. Do MDB não me agradava. Quer dizer, votei, se fosse partidário, mas eu votava pela pessoa. Mas um dia,
esse candidato a deputado federal chegou no meu gabinete e disse: pastor, eu vim hoje aqui lhe convidar para o senhor ser deputado estadual. Disse: muito obrigado, eu não tenho tempo para isso não. Esse tempo para quê? Para cuidar de política. Eu disse: não, o senhor não vai se envolver com nada. Nem tem dinheiro, nem vai gastar um centavo. Até hoje minha esposa reclama porque não foi esposa de deputado. Como assim? Eu vou ter voto para eleger 3 deputados estaduais. Conversa vai, conversa vem, eu não aceitei. Não aceitei, ele foi o segundo deputado federal mais eleito, elegeu 3 deputados estaduais e ainda sobrou 10 mil votos, ainda sobraram 10 mil votos. Eu estava eleito sem fazer nada. Ele só fica na igreja pregando o seu evangelho, cuidando da gente, que ele era, a família era da igreja, cuidando de minha família, de minha mãe, de minhas irmãs, fica cuidando aí, o senhor vai ser eleito. Aí eles me digam por que o senhor não quer. Eu disse: olha, eu não posso, porque nós conversamos há uns dias atrás. E eu disse: como é que o senhor vende uma fazenda naquela época, isso faz muitos anos, por 1,5 milhão, porteira fechada. Porteira fechada quer dizer vender com tudo. E depois o senhor vendeu aquela outra fazenda em tal cidade por 1 milhão. São 2,5 milhões. E depois eu fui fazer as contas, quanto era que o senhor recebia lá na Câmara Federal. Durante os 4 anos, não dá nem para o senhor comprar a primeira fazenda, quanto mais a segunda. Aí ele disse, sorriu e disse: eu vou ser eleito. Eu sendo eleito, no segundo mês eu já compro tudo de volta. Disse: me explique como. Ele disse: o senhor quer que eu explique? Eu gostaria. Disse: venha para ser deputado estadual. Não, muito obrigado. Eu não quis. Não quero. Os políticos ganham a peso de ouro da gente. Da gente. Para cuidar do que é da gente. Saiba disso, aprenda isso. Não é deles, não. É nosso. Cuidar do que é nosso. Um pastor fez uma parábola. Esse pastor morreu há poucos anos. Muito inteligente e tal, professor de universidade. Ele fez uma parábola. A parábola das ovelhas. Preste bem atenção. As ovelhas se reuniram, todas, chegaram à conclusão: nós temos muitos bens e temos alguns que é de todas as ovelhas. E nós estamos com dificuldade de administrar isso. Quem é que vai cuidar disso, do que é de todos? Eu cuido do que é meu, o outro cuida do que é seu, mas como é que vai cuidar do que é de todos? Então se reuniram, disseram: algumas ovelhas querem cuidar disso aí. Você deixa de cuidar do que é de vocês, ou ocupa um pouco tempo com o que é de vocês e cuida do que é nosso. E para isso a gente paga. E dá algum salário. E algumas ovelhas, né, se candidataram. E aí as ovelhas se despreocuparam daquilo ali. Se despreocuparam, porque agora tinha quem cuidasse. E passaram a pagar aquelas ovelhas para cuidar. E subitamente viram que as coisas não estavam bem administradas. Não estavam bem administradas. Aí foram para as ovelhas que eles já haviam contratado e disseram: olha, nós não queremos mais vocês cuidando do que é nosso. Não queremos. Mas nessa altura, aquelas ovelhas já tinham criado asas fortes como águias, e garras também como águias, e dentes afiados como tigres. Aí disseram para os pobrezinhos das ovelhas: venha agora e tome da gente.
vem agora e tome da gente. O que é de todos nós? Educação, transporte, saúde, uma série de coisas que é de todo mundo. É de todo mundo. Para isso, nós pagamos altos impostos em cada palito de fósforo, em cada bombril. Pagamos altos impostos. E os impostos do Brasil são os mais caros também do mundo. Para que desses impostos as pessoas possam ganhar e administrar e dar para a gente em troca o quê? Segurança, transporte, pavimentação, educação, saúde. Para isso aí. Para que eles possam votar boas leis para nós. E o que é que nós temos em nosso país? É o que temos. O que é que nós temos? O que temos. Agora chegou a vez de nós chegarmos domingo e votarmos. Então eu coloco aqui, não devemos ser omissos, porque a omissão de se fazer o que se deve fazer é pecado. E não venha depois dizer, Senhor Deus, meu Deus, olha o que temos aí, que ele vai dizer, eu dei a oportunidade para vocês mudarem a situação ou não, para vocês mudarem os deputados, os senadores, deputados estaduais, para vocês fazerem um movimento aí. Eu dei a oportunidade de você chegar lá com o seu votinho, mudar, e vocês não fizeram nada. Estão clamando agora, porque clamam a mim. Sou eu o responsável? Aí você vai dizer, foi Deus. Deus ou foi você? Foi Deus ou foi você? Deus foi lá e voltou? Deus baixou ou mandou os anjos votarem? Você foi lá e decidiu. Então, o que aconteceu no país? Nós quem? Nós, brasileiros, seremos responsáveis. Seremos responsáveis. Aí um diz, eu não vou votar. Aí outro diz, não é assim, cada um com a sua desculpa, mas depois vamos clamar a Deus. Precisamos nos conscientizar de que seremos todos responsáveis pelos que vão ser eleitos. Todos nós somos responsáveis. E o nosso maior problema chama-se falta de consciência política. Sabia disso? Por quê? Nós não sabemos que o seu pãozinho que você come todo dia, no cafezinho pela manhã ou à noite, depende de uma decisão política. Você não sabe disso? Seu pãozinho. Que a sua passagem, a sua gasolina, tudo depende de uma decisão política. Então, o pior analfabeto que existe é o analfabeto político. Que fica ainda dizendo, eu estou aqui, bom, eu quero saber, é do céu. Tá, eu também quero. Mas enquanto eu não chegar lá no céu, como é que fica aqui a coisa? E quando não chegarmos lá, temos uma responsabilidade aqui. Deus está colocando o destino do nosso Brasil em nossas mãos. Deus está colocando o destino da nossa pátria em nossas mãos. Quem não orou, ainda pode orar. Temos uma semana para orar. Quem não leu, é bom começar a ler. É bom começar a ler. Quem não se conscientizou, ainda há tempo para se conscientizar. E por último, todo eleitor tem o direito de votar em quem quiser. Em quem quiser. Conta-se, e eu já contei isso há muito tempo, faz não sei se 15 anos, mas que eu contei isso aqui.
Naquele tempo tinha pouca gente. As contas em que havia um homem uma determinada cidade da Arábia que adivinhava tudo, sabia de tudo, adivinhava. Aí um jovem muito inteligente disse: eu vou ver se ele adivinha mesmo. Eu vou ver. Quem conta isso é Malbataan, o escritor Malbataan, em Mil Histórias Sem Fim. Diz que aquele jovem foi à casa daquele homem, senhor já idoso, aí pegou um colibri, para quem não sabe o que é o colibri, é um beija-flor, pequenininho, que esconde na mão, e arquitetou. Eu vou para a casa dele, isso aqui fechadinho, escondido, e pergunta a ele o que é que tem na mão. Quero ver se ele vai adivinhar. Aí ele foi lá, e o senhor velho disse: meu jovem, você aqui, o que é que você deseja? É que eu queria que o senhor me dissesse o que é que eu tenho na mão. O homem pensou, disse: meu jovem, se preocupando com isso, você tem na mão é um colibri, é um beija-flor. O jovem se desconcertou. É verdade. Agora me diga a segunda coisa. Ele está vivo ou morto? Aí o jovem dizia: se ele disser que está vivo, eu aperto aqui e mato. Se ele disser que está morto, eu abro a mão e solto. Ele agora não vai escapar. Diga agora, escolhe abrir. Está vivo ou morto? Mas que o velho pensou um pouco, aí sorriu e disse: meu jovem, como você queira. Se você quiser ele vivo, soltam. Se quiser ele morto, matam. Todo eleitor tem o direito de votar em quem quiser. A escolha é sua. Se você quiser um país diferente, um país melhor, você sabe quem votar, ou que o país melhore, que você queira ter esperança. Se você quiser um país diferente, se você quiser um encantador de serpente, que fala bonito e promete muita coisa, sim, a escolha é sua, a escolha é nossa. Agora, o que nós escolhermos, nós seremos responsáveis. Pedro nos instrui muito bem sobre isso nesse texto aqui. Está aqui, bem claro. O término é maravilhoso, mas ele começa aqui dizendo: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Sujeitáveis a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer, façais calar a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. A ele, como servos de Deus, o que é que Pedro diz?
tratai a todos com honra. Como servos de Deus, todos nós devemos tratar os outros com honra. Como servo de Deus, amai os irmãos. Porque sois servos de Deus, amai os irmãos. Como servos de Deus, temei a Deus. Como servo de Deus, honrai o rei. Quem nós elegermos, temos o dever de honrar. E temos o dever de orar. E temos o dever de interceder. A escolha é sua. Agora, pense que você é um cristão. E pense que país você quer. Não somente para você hoje. Para seus filhos. Para sua família. Não somente para pobres. Para os médios. Para os ricos. Não somente para analfabetos. Mas para sábios. Para cultos. Não somente para a igreja presbiteriana, que nós não estamos elegendo presidente para a igreja presbiteriana. E nem tampouco você está elegendo um presidente para você. Ele não vai morar em sua casa. Não vai morar em sua casa. Atenção, mulheres. Você vai querer um daqueles candidatos dos homens para morar em sua casa? Lá em casa não mora. Vocês homens vão querer uma daquelas mulheres? Eu também em casa não quero. Não quero. E a mulher também não deixa. Então, nós queremos para quê? Para o nosso país. Para todos nós.